Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Nesse vídeo eu vou comentar essa revisão sistemática e meta-análise, cujo título é Impacto da perda de peso nas concentrações de testosterona, dois pontos, uma revisão do IMC e testosterona. Bem, ele começa a revisão, logicamente, como sempre, né? A gente começa o trabalho conceituando sobre o que está falando. Então ele diz que a importância da testosterona é o principal hormônio sexual masculino, que é fundamental para a saúde reprodutiva, para a massa muscular, para a distribuição da gordura, ou seja, a composição corporal, né? E para a saúde metabólica, tá? E aí, então, ele comenta que a testosterona, as concentrações de testosterona circulante, elas são sensíveis à composição corporal e ao peso corporal. E aí, como a gente sabe, né, tem existido aí está acontecendo no presente momento esse surto, aí, esse aumento, essa epidemia de obesidade no mundo. Então ele está dizendo que isso está relacionado à diminuição da testosterona. Inclusive, ele comenta aqui que na população americana se observa uma redução entre 20% e 50% da testosterona do homem numa certa idade em função do ganho de peso. Então ele vai falar que o aumento da obesidade, sobrepeso, está associado a baixas concentrações de testosterona, não, vou falar testo, tá? E isso é chamado de hipogonadismo induzido pela obesidade, ou seja, hipomenor, gonadismo das gônadas, né? Quer dizer, o mau funcionamento dos testículos, no caso do homem, das gônadas masculinas, em função do ganho de peso, tá? Então isso vai afetar evidentemente a saúde metabólica, composição corporal, aspecto cardiovascular dos homens, tá? Embora ele comente algumas coisas de mulher também. Então ele vai falando algumas coisas aqui e o bacana desse trabalho, então como eu falei, é uma revisão sistemática e meta-análise. Então tem aqui o flowchart, né, conforme aquele flowchart modelo Prisma, onde ele conta aqui, detalha pra gente como começou, né, os registros. Então tem esse Prisma aí, que é o flowchart, né, o fluxo aí, itens preferidos então, Fred Report, itens for Systematic Review Meta-Análise. É como ele vai dizendo, como ele selecionou os itens, tem uma metodologia para fazer isso, e no final ele ficou ali com os seus 9 trabalhos. Mas o mais bacana desses trabalhos, do paper aqui, ele, embora ele vá falando várias coisas, são essas figuras aqui, onde ele explica visualmente como que o excesso de peso, a obesidade afeta. Então tem vários possíveis motivos pelos quais, deixa eu ver se aumenta um pouquinho, a obesidade vai afetar a testosterona. Então, um dos motivos seria o aumento da atividade da enzima aromatase no tecido adiposo, ou seja, essa enzima vai converter a testosterona em estrogênios, né, estradiol, por exemplo. Então, o aumento da atividade da aromatase no tecido adiposo, fazendo a conversão de testosterona para estradiol, isso vai afetar o hormônio liberador de gonadotropina, o GnRH, do hipotálamo, que consequentemente afeta o LH da hipófise, ou pituitária, e isso baixa a concentração de testosterona. Então, esse é o motivo. Então, esse desbalanço aí, aumento de estrogênio, afeta o eixo hipotálamo hipófise e vai afetar lá a testosterona, vai fazer com que ela caia. Outro motivo direto é a ação direta, não agora no hormônio, mas a ação direta no eixo hipotálamo hipófise, uma supressão deste eixo, que é o ponto 2 aqui. Isso devido a marcadores inflamatórios, ou seja, adipocinas, aumento de estrogênio, né? Isso vai afetar de novo aqui um outro fator que afeta o GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotropina, que vai afetar o LH e o FSH, os dois da hipófise. Ou seja, tanto o hormônio que ajuda as células de Leydig, produzirem a testosterona, como o FSH que vai ajudar na produção de gametas. E aí vai diminuir a testosterona. Ou seja, a obesidade também está associada com a diminuição dos cromossomos, sua motilidade, sua fragmentação de DNA. Então, por isso que a revisão fala, se eu tiro a obesidade, aumenta a testosterona. Então, aqui, por motivo da resistência à insulina, então, ó, resistência à insulina, hiperinsulinemia, de novo, afetando o hipotálamo hipófise, diminui a testosterona. Outro fator, ó, citocinas inflamatórias e estresse oxidativo, tá? Então, mesma coisa, afetando o hipotálamo hipófise, diminui a testosterona. Desregulação da leptina, então ele fala que em condições normais a leptina é um fator que aumenta a testosterona. No obeso tem resistência à insulina, então, de novo, queda da testosterona. E aí, um outro fator que ele fala também, que eles comentam aqui, é a questão da apneia do sono. Né? Então, essa apneia do sono, diminui a qualidade do sono, diminui o tempo de sono, vai afetar o eixo hipotálamo hipófise. Isso também vai mexer
com a função da testosterona. Então, aqui no estudo, ele cita esses mecanismos, aqui tem aqui até o balanço de adipocinas, né? Outra coisa que ele fala aqui é o balanço de adipocina, porque a adiponectina, por exemplo, ela é boa e ela diminui a resistina, que causa resistência insulina, então, pesando na balança o papel maior da resistina, causa inflamação, resistência à insulina, né? E, de novo, diminuição lá do eixo hipotálamo-hipófise. Ou seja, aqui ele está comentando pelo menos 7 fatores diferentes que levam a um desbalanço do eixo hipotálamo-hipófise, consequentemente da testosterona. Tá? E aí, ao longo do texto, ele vai falar dos fatores que ajudam a recuperar. Então, basicamente, ele mostra que a obesidade diminui e quando você perde peso, a testosterona aumenta. Então, ele comenta que a perda de peso da bariátrica é um fator importante para a regulação. Ela tem futuro, a cirurgia bariátrica, ela tem profundos efeitos na saúde reprodutiva dos homens e das mulheres, ou seja, ela ajuda a recuperar. Então, ela aumenta, no caso do homem, ela aumenta a testo, diminui o estradiol, tá? Então, ela faz isso. Mas ela, por exemplo, tem estudo mostrando que apesar de ela regular a testosterona, ela não necessariamente vai regular a funcionalidade ali do esperma, né, dos componentes do esperma, a funcionalidade do espermatozoide, por aí vai. Fala também de dietas, e aí uma coisa interessante que ele cita das dietas, é que tanto dietas com baixa, embora ele diz, olha, você consegue emagrecer com tanto dieta baixa em gordura, como consegue também emagrecer com dieta baixa em carbo, e ele vai citando isso. Ele fala, porém, que tem que tomar cuidado, que ele cita uma revisão e meta-análise, né, de outro autor, onde eles perceberam que uma dieta baixa em carboidrato, que é baixo em carboidrato, menos de 35%, e alta em proteína, o que é alta proteína? Mais de 35%, ou no caso ele cita mais que 3,4 gramas de proteína por quilo de peso, reduz a testosterona. Então, comentando aí esse fato que sim, se você baixar o peso corretamente através de restrição calórica, uma restrição calórica razoável, dentro do recomendado, a sua testosterona aumenta. Porém, fazer isso através de uma dieta desbalanceada em carbo e proteína, ela pode diminuir. Né? Então, ele cita isso. Aí uma coisa que ele fala também da reposição hormonal, que é muito interessante, né? Que ele testou lá, por exemplo, você fazer reposição de testo comparado com a perda de peso. E é muito interessante que, nesse caso, o que eles testaram, ele citou outro estudo do Grossman et al. De 2020, e onde ele compara, tá bom, vamos fazer uma terapia com testosterona e vamos fazer uma redução de peso para ver qual que melhora a qualidade de vida, aspectos psicológicos, tudo. E o interessante foi que a perda de peso teve efeitos mais consistentes do que a reposição de testosterona. Tá? Então, e aí ele fala da terapia com testosterona, que tem déficit psicológico, mas tem que tomar cuidado. Então, enfim, é um trabalho bastante interessante, mas a principal mensagem dele aí, para vocês darem uma olhada, é a seguinte. Hoje virou uma panaceia, né? Parece, eu até estava pensando comigo aqui hoje que reposição de testo, a testosterona, testo virou a nova cafeína, né? Ah, tá desanimado, tá não sei o quê, tá fraco, tá... Tudo não é um estimulante, obviamente, a reposição de testo, é uma coisa crônica, mas é como se fosse uma nova cura para tudo. E aí, muitas vezes se deixa de entender que será que essa reposição vai ter os mesmos efeitos do emagrecimento? Alguns trabalhos dizem que não. E também não se fala que muito dessa queda de testosterona no homem está associada ao próprio ganho de peso, ao sobrepeso e ao ganho de peso. Então aí, emagrecer de forma saudável, combinando exercício, né? Várias modalidades de exercício, combinando a restrição calórica saudável. Então, isso vai elevar a sua testosterona e provavelmente não só vai elevar a testosterona, mas ela tem que ser entendida, essa elevação, como um restabelecimento do equilíbrio hormonal. Não necessariamente uma reposição de testosterona vai restabelecer esse equilíbrio. Tá? Enquanto se você perde peso através de exercício e dieta, o que ele quer comentar aqui é que todos aqueles desequilíbrios ali que você estava tendo nesse hipotálamo hipófise vão diminuir, vão deixar de existir, e aí você equilibra todos os fatores ligados ao balanço hormonal. Tá bom? Então, é um trabalho que vale a pena dar uma olhada, uma meta-análise, e que explica vários mecanismos interessantes, mas a mensagem é ganho de peso, né, obesidade, sobrepeso, diminui a testosterona. Perder peso está associado à recuperação, ao aumento da testosterona, tá ok? Então é isso, esse vídeo. Deixe seu like aí, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!